meninas, tudo bem? Hoje eu venho partilhar com vocês um vídeo que gera muita dúvida e insegurança, que é o aborto espontâneo e gravidez após um aborto. Essa semana eu entrei em contato com a Nádia Corsi pelo Facebook. Ela tem um canal aqui no YouTube, ela grava vídeos com temas relacionados a tentantes e gestantes e também tem outros temas no canal dela. Ela tem vlogs, ela grava também o Na Gourmet, é bem bacana o canal dela. Se vocês não conhecem ela, eu vou deixar o link do canal dela embaixo, tá bom? Pra vocês darem uma conferida. Ela é uma querida e eu tava conversando com ela exatamente de uma postagem que ela fez essa semana no Face. Ela perguntou às meninas que ela tem adicionado no Facebook sugestões de temas para gravar vídeos mais específicos. E quando ela fez essa pergunta, eu notei que uma ou duas meninas falaram sobre aborto, gravidez após aborto, sobre esse tema. Então eu conversando com ela, eu falei do desejo que eu tinha no meu coração de gravar um vídeo faz tempo já com esse tema. Após eu gravar, né, ela podia estar compartilhando esse vídeo. E ela disse que ia compartilhar. E nesse vídeo, Nádia, eu quero agradecer a você desde já por você estar fazendo isso, de estar compartilhando esse vídeo, tá bom? Um beijo, querida. Você é uma bênção, que Deus te abençoe. Tá? Bem, meninas, eu não sou médica. Eu já passei por um aborto espontâneo no ano passado. Então, o que eu vou estar relatando nesse vídeo para vocês é coisas que eu li na internet e também vou estar falando da minha experiência. Vou estar contando o que aconteceu comigo, tá bom? Eu espero que vocês gostem e que sirva para esclarecer alguma dúvida de vocês. O aborto espontâneo ele é mais comum do que a gente imagina ser. Às vezes, a mulher pode sofrer um aborto sem nem saber que estava grávida. Estudos indicam que 50% dos óvulos fecundados sejam perdidos no estágio mais inicial da gravidez. Mais de 80% dos abortos espontâneos ocorrem nas 13 primeiras semanas. E em casos mais raros, a perda pode acontecer bem mais tarde. O que provoca um aborto espontâneo? Na maioria dos abortos espontâneos, no início da gravidez, é muito difícil especificar o motivo. É provável que, ao menos dos casos ocorridos no primeiro trimestre da gravidez, deva-se a anomalias cromossômicas que impedem o desenvolvimento normal do feto. Um dos exemplos é a gestação anembrionada, quando o embrião não chega a se desenvolver. Outro caso é a gravidez molar. Abortos espontâneos após as 20 semanas pode ser consequência de infecção ou de alteração no útero, ou também na placenta. Ou também a chamada insuficiência cervical. O colo do útero não é forte o suficiente para se manter fechado até a hora em que o bebê estiver pronto para nascer. 2 dos exames usados para detectar anomalias em bebês também podem acontecer de ter um aborto espontâneo, que é a aminocentese e a biópsia do vilo corial. Esses 2 exames podem causar o aborto espontâneo também. Como é que eu posso saber se estou tendo um aborto espontâneo? Os sinais, gente, mais claro para saber se está tendo um aborto espontâneo é cólicas muito fortes acompanhadas com sangramentos e coágulos, mas o aborto também pode ocorrer sem que a pessoa perceba. O sangramento vem e parece que a menstruação só teve um pequeno atraso. Aí quando isso acontece, a mulher sempre tende a fazer um teste de sangue ou um teste de urina. E esses exames chegam até a dar positivo, mas o embrião não se implanta corretamente no útero. Esse fenômeno que às vezes acontece é chamado de gravidez química. O ultrassom, gente, é o exame que permite diagnosticar a perda do bebê. O embrião ou feto aparece sem movimentos e batimentos cardíacos. Isso pode acontecer no caso de aborto retido, ou seja, a mãe vai fazer a ultrassom para estar vendo como é que está o bebezinho, não tem movimento do bebê e nem ouve-se o coraçãozinho dele. Esse se chama um aborto retido e não tem nenhum tipo de sangramento. Ou então o saco gestacional aparece vazio, ou seja, se a gestação tiver sido já eliminada. Se o exame de ultrassom for feito muito cedo, gente, porém com cerca de 5 semanas de gestação, pode ser que não dê para ver o embrião e nem escutar o seu coraçãozinho.
Nesse caso, o médico pode pedir para repetir a ultrassonografia com mais uma semana na frente. Eu vou falar todos os tipos de aborto que acontece, porque existem vários tipos de aborto nesse vídeo. Mas eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês estarem vendo, que é da Baby Center, que fala mais ou menos sobre os tipos de aborto. Mas os tipos de aborto mais conhecidos são o aborto retido, o aborto espontâneo e o aborto incompleto. O aborto retido, ele acontece e a pessoa não sabe que teve um aborto, só através da ultrassonografia ela vê que o feto não se desenvolveu, né? E ele tá ali, mas não aconteceu o aborto, né? Ele não saiu. E também tem o aborto espontâneo, que é aquele que sai, né? Os coágulos com sangramento. E o aborto incompleto, que é o que tem um sangramento, mas que não sai completamente. Tive um sangramento, será que eu estou tendo algum problema? Olha, gente, a diferença do sangramento de aborto espontâneo é a quantidade de sangue. A presença de sangue no papel higiênico após urinar, no início da gravidez, isso muitas vezes é normal. Nem todo sangramento mais volumoso é sinal de aborto espontâneo. Mas independente do volume, gente, procure um médico imediatamente, porque só o médico pode diagnosticar o que está verdadeiramente acontecendo. E uma das coisas que tem que ser avaliado é se você tem uma gravidez ectópica, que ela é muito perigosa. O médico, assim que você chegar no hospital, ele vai com certeza pedir uma ultrassonografia para estar verificando o que está acontecendo. É possível diminuir os riscos e evitar o aborto espontâneo? Olha, se você já teve um aborto espontâneo antes, o médico poderá sugerir um repouso para você nos primeiros meses de gestação. Embora, gente, não há provas que isso tenha um impacto geral. Agora, no caso de você saber que o aborto espontâneo anterior foi causado por um problema no colo uterino, chamado de insuficiência no colo, o médico pode realizar uma sutura na região para mantê-la fechada até que o bebê esteja desenvolvido e pronto para nascer. É um procedimento conhecido como cerclagem. O que devo fazer se souber que perdi o bebê, mas ainda não houve o aborto espontâneo? Gente, o melhor é procurar um médico, porque o médico vai levar você, vai ver, né, a situação, o que está acontecendo, e as alternativas muitas vezes dos médicos é deixar que o aborto aconteça por si só. E a outra opção, gente, é se internar no hospital e fazer a curetagem, que remove os restos da gravidez cirurgicamente. Há ainda também um processo de aspiração. Ele é menos agressivo que a curetagem. O médico vai estar decidindo o que é melhor para o seu caso. Se não houver risco imediato à sua saúde, é possível esperar o abortamento acontecer naturalmente. Se você for para casa, nesse caso o médico pode receitar algum analgésico para as cólicas, caso estiver tendo cólica muito forte. Depois que o aborto acontecer, você deve voltar ao hospital para estar verificando se saiu tudo, né? Ou se ficou algum restinho da gravidez. Há alguns casos, eu acho que mais é no aborto retido, que há uma medicação para acelerar o processo, né? O processo do abortamento natural. E com o uso desse medicamento há sempre a possibilidade de recorrer à curetagem. A curetagem, gente, será a primeira escolha do médico, caso você esteja com um sangramento muito intenso e forte, e também com sinais de infecção. Ele é realizado no hospital, mas a alta costuma ser no mesmo dia ou no dia seguinte. Gente, o que é a curetagem? Curetagem, gente, é um procedimento médico executado em uma unidade hospitalar, sob anestesia geral ou local. O objetivo dessa curetagem é retirar o material placentário ou endometrial. O objetivo desse procedimento é a retirada de material placentário ou endometrial da cavidade uterina por um instrumento denominado cureta. Tem como função principal limpar os restos do aborto. Esse processo é indicado quando há complicações no aborto médico ou no aborto espontâneo. Mesmo não existindo razões, alguns médicos costumam fazer a curetagem por hábito. Após o processo da curetagem, da alta, e você em casa, se houver febre,
dor persistente e hemorragia exagerada, será necessária uma intervenção cirúrgica, chamada aspiração por vácuo, sendo melhor do que a curetagem instrumental, porque ela é menos dolorosa e tem menos risco. Aí, após isso tudo, começa a surgir a primeira dúvida, né? Com quanto tempo depois eu posso tentar engravidar? Isso vai depender muito do que aconteceu com você, vai depender muito do seu caso. Por isso que é importante ser vista por um médico para estar vendo o que é que ele vai indicar pós o aborto. Há médicos que indicam 3 meses de espera, 3 ciclos, né, para tentar novamente engravidar. Tem outros médicos que são mais radicais ainda, pedem para esperar 6 meses. Isso depende muito de como foi, de quanto tempo de gestação você estava, se foi um aborto espontâneo normal, sem precisar ser feita a curetagem, se você usou algum tipo de medicamento, se você tem alguma infecção, se já foi um segundo aborto ou um terceiro aborto, o porquê da causa desses abortos. Então isso tudo depende muito do contexto da sua situação. Então o mais importante mesmo é estar respeitando o que o médico fala. Porque pronto, ele foi e analisou o que aconteceu com você e tudo mais e vai estar verificando o tempo certo para você estar tentando novamente ter o seu bebê. Outros médicos também que indicam esperar somente a próxima menstruação, né? Você tem os sangramentos depois do aborto espontâneo, né? Você fica com uns dias de sangramento, que no máximo dura uns 15 dias por aí. Tem mulheres que já relataram ter 40 dias de sangramento, mas pronto, eu acho que isso é uma coisa rara, né, de acontecer. Existe também o caso do aborto espontâneo no segundo trimestre. Isso é um pouco mais complicado, né? O aborto pode ter sido provocado por um problema externo, como uma infecção. Você primeiro tem que se tratar, fazer o tratamento certinho para estar tentando novamente tentar o seu bebezinho, né? Tentar engravidar. E também tem a gravidez molar, né? Em casos de gravidez molar é uma coisa mais complicada. O que é gravidez molar, né? É uma complicação mais rara que gera anomalias nas células que formam a placenta. Pode ser necessário esperar até 1 ano, com exames de dosagem hormonal periódicas. O médico é a melhor pessoa, gente, para determinar o tempo direitinho, né, que você vai precisar esperar. O mais importante é saber que esse tempo de espera, ele é para o bem do seu futuro bebezinho, né, para que tudo corra bem. E outra coisa, nas pesquisas que eu andei fazendo, né, fala sobre a questão de continuar tomando o ácido fólico. E também pode ser que o médico também passe um anticoncepcional para você durante o período da espera para voltar a tentar novamente. Porque, gente, uma curiosidade, a ovulação ela pode ocorrer 2 semanas depois da perda do bebê. Eu vou estar compartilhando com vocês agora a minha experiência, o que aconteceu comigo. Em julho do ano passado, no comecinho do mês, eu descobri que eu estava grávida, 2 a 3 semanas de gestação. Estava tudo correndo bem, eu fiz a minha primeira ecografia. Nesse período, eu fiz a minha ecografia com 5 semanas, não deu para ver o embrião e nem os batimentinhos. Estava tudo correndo bem com a gestação. E no dia 29 de agosto, eu fui para um casamento. E à meia-noite, eu fui na casa de banho e senti alguma coisa. Era um sangramento meio rosa, né? Rosado, meio amarronzado. E nesse momento eu já fiquei nervosa por estar vendo aquele sangramento, né? E quando a gente chegou em casa, depois da viagem, que foi uma viagem bem longa, mais ou menos 1h30 de carro por aí, quando a gente chegou em casa, o sangramento não tinha parado e ainda continuava. Então eu e o meu marido fomos ao hospital de madrugada e chegando lá, eu contei pro médico o que estava acontecendo, ele fez uma ultrassonografia onde ele verificou que não havia batimentos cardíacos e que a minha gestação estava mostrando como se eu tivesse com 6 semanas, 8 semanas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí na ecografia, o resumo da ecografia, saco gestacional em útero, com pequena placa embrionária,
compatível com cerca de 6 semanas, sem batimentos cardíacos presentes. Apresenta descolamento do trofoblasto. Eu tinha falado com ele, né, que a minha médica tinha me marcado para fazer uma ecografia no sábado. O que aconteceu comigo foi numa sexta-feira. E no sábado eu estava no hospital de madrugada. E nesse mesmo sábado eu tinha marcado com a minha médica, né, que estava me acompanhando na minha gestação, para ela estar fazendo a ecografia, para estar vendo com quantas semanas eu estava, porque ela estava na dúvida ainda de saber com quantas semanas eu estava, né. Eu dei entrada, né, nas urgências, falei com esse médico pegou e me deu esse resultado aqui. E também tem uma questãozinha, gente, por causa do meu sangue, mas isso não tem nada a ver com o aborto. Ele me indicou fazer a Rogan também por causa do meu tipo sanguíneo, que é RH negativo. E o diagnóstico de saída deu aborto espontâneo. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Logo à tarde eu fui, né, ter com essa médica, que era a minha médica que estava me acompanhando, e ela disse pra mim para me voltar pra casa, porque pronto, o que estava mostrando e o que estava se vendo ali era mesmo que eu estava tendo um aborto espontâneo. Que fosse para casa, que se fosse mesmo o aborto espontâneo, isso ia ser expelido pelo meu corpo naturalmente. Fui para casa, no domingo de madrugada eu comecei a sentir muita dor. Era uma cólica insuportável, gente, assim. Pronto, o meu útero tivesse se abrindo, sabe? Era mais ou menos essa sensação. Ou seja, eu estava tendo contrações e não sabia, né? Fui novamente para o hospital de madrugada. Chegando lá, começou a sair um sangramento muito forte. Fiquei esperando mais ou menos 1 hora ser vista pela triagem, né? Que primeiro passa pela triagem e depois vai para a médica. E quando eu cheguei na enfermeira, né, contei o que estava acontecendo, né, que eu estava tendo perdas de sangue e que eu estava com 6 semanas, né, porque pelo menos era isso que pela ecografia dava como se fosse 6 semanas. E ela mediu a minha tensão e pediu para ver a minha calcinha. Na hora que eu fui entrar para poder trocar, né, para poder mostrar, né, saiu uma bola, gente, uma bola mais ou menos desse tamanho aqui, certo? Ela pegou e mandou eu deitar, mandou eu aguardar. Nesse momento da espera, ela disse que eu podia ficar na maca, né, esperando a médica me chamar. E nesse intervalo, gente, as dores começaram a ficar muito intensa. Assim, era uma dor insuportável. Insuportável mesmo. Uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida foi essa dor. E eu fiquei na maca, né, esperando a médica, eu esperei mais ou menos 1h30. E quando ela veio me atender, ela foi super bruta comigo, não respeitou aquele momento meu, né? E disse que não era pra me estar chorando, porque nesse momento eu fiquei desesperada, né? Porque, pronto, é um momento muito difícil, né? O momento do aborto. É pra ela me examinar, né? Depois que eu tinha contado tudo pra ela, fui me examinar, quando foi novamente saiu outro pedaço. Aí começou a sair sangue muito vivo. Então, ali naquele momento ela disse, pronto, você acabou de ter um aborto espontâneo. Ela me deitou na maca e foi me examinar. Tentou fazer o exame de toque, né, tipo aquele, parecido com um exame de toque. E ela tentou de todo jeito, ali apertando, e eu, meu Deus, eu gritando praticamente dentro do hospital, chorando, feito desesperada. Já veio um enfermeiro de um lado, tirar sangue de um lado, e o outro enfermeiro já veio com catéter, né? Colocar o catéter, tentou 3 vezes, tentou colocar aqui, tentou colocar aqui, foi um sofrimento. E eu chorando. Aí ela, depois que fez esse teste, ela disse, eu vou lhe internar. Fez um exame, né? A ecografia viu que tinha ainda alguns restos e tudo mais, que não tinha tido o aborto total, tinha tido o aborto espontâneo incompleto. Então ela resolveu me internar. Então ela pediu para me trocar, tirar a roupa, eu tirei a roupa, vesti a bata do hospital e meu marido veio ter comigo para tirar tudo, né? Tirei a aliança, tirei os brincos, tirei tudo, né? Ele levou tudo, eu fiquei só com as coisas, eu fiquei só com a roupa do hospital. Então, eu já fui colocado no soro, deitei na maca e ele foi embora, meu marido. Eu fiquei sozinha e ali naquele momento foi um momento assim emocional muito triste, né? A gente fica.
a gente fica, né? Lógico, mexe muito com o nosso emocional. E logo depois eu fui para uma salinha onde eles colocaram um negócio para ficar verificando os meus batimentos cardíacos e também a minha tensão. E mais ou menos umas 1 hora da tarde por aí eu fiz o processo de curetagem. No papelzinho, né? Não sei se vai dar para vocês verem aí. Tem dizendo aqui, aborto espontâneo incompleto sem menção de complicação. Procedimento médico que foi realizado. Submetida a antibioterapia e curetagem uterina, sob anestesia geral, com controle ecográfico. Eu quero pedir desculpa a vocês, a minha câmera descarregou, mas eu vou dar continuidade aqui. Eu tava falando sobre a curetagem, né? Eu entrei no bloco de cirurgia, eu fiquei nessa posição, assim, deitada na maca, né? E eles colocaram um negócio pra medir a minha tensão e o soro tava ligado. E eu só me lembro da médica dizendo assim, olha, eu vou lhe aplicar uma anestesia e você vai dormir. Gente, quando eu acordei, eu tava no quarto já, eu tava com soro ainda e sentindo uma dor muito forte na barriga. Perguntei à enfermeira o que era que estava acontecendo comigo, ela disse que isso era normal, porque como meu útero tinha sido dilatado, ela disse que após a curetagem, né, é normal, eu estava tomando uma medicação no soro, que era para o útero voltar ao normal. Eu fiquei internada durante o dia, né, da segunda-feira e só saí na terça-feira. Durante o tempo que eu fiquei internada, eu tomei antibióticos, né, no soro. A enfermeira pediu para mim estar verificando o tanto do sangramento, né, e o sangramento começou a diminuir. Então eu recebi a alta, fui para casa. Na alta o que eu recebi era para poder fazer repouso, né, e não ter relação sexual durante o tempo de sangramento. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? Eu tenho dizendo aqui, ó, marcar consulta com o médico assistente, né, logo após, cerca de 1 mês. E abstinência sexual, enquanto mantiver perdas sanguíneas, mais ou menos cerca de 1 mês. E voltar ao hospital se tiver uma dor ou febre e hemorragia muito intensa. Isso foi na terça-feira. Na quinta-feira eu voltei no hospital porque eu estava sentindo muita dor ao urinar. Eu fiz exame de sangue e de urina. Deu uma pequena infecçãozinha, mas o médico achava que isso era alguma coisa recorrente à curetagem que eu tinha feito. E ele me passou uns antibióticos. Eu comecei a tomar os antibióticos. O meu sangramento durou 7 dias, pequeno, com cólicas bem levezinhas e eu tomando o antibiótico que ele me passou por causa da infecçãozinha. No dia 21 de agosto, eu fiz umas análises de sangue e de urina, que todas deram normal. Eu fiz essas análises exatamente para estar sabendo se estava tudo ok comigo, certo? E quando eu fui na médica no dia 30 de agosto, eu pedi para ela estar me passando uma ecografia para ver como é que estava o meu útero, né? E no dia 16 de setembro, eu fiz uma ecografia para saber se estava tudo certo no meu útero, que é essa daqui, ó. Tá vendo? O meu útero estava normalzinho, já estava tudo normal, né? Com as medidas normais, o diâmetro e os ovários, a bexiga estava tudo normal. Eu ouvi 3 médicos me dizendo que eu podia voltar a tentar no ciclo seguinte. O que foi que aconteceu? Eu tive o aborto no começo de agosto. O meu sangramento durou 7 dias. Depois eu fiz o acompanhamento com análise de sangue e de urina e também fiz uma ecografia. Logo após isso eu passei por 3 médicos e os 3 médicos me disse que eu podia voltar a tentar após a minha menstruação. A minha menstruação veio logo após 30 dias, porque o meu ciclo é regular, ele sempre vem com 30 dias, veio 3 dias,
sangramento normal, com coágulos, né? Entrei no meu período fértil, eu já comecei a tentar novamente engravidar. E graças a Deus, após eu estava esperando a minha menstruação em outubro, e graças a Deus, quando eu fiz o teste com 3 dias de atraso, deu positivo e hoje eu estou gestante e tá tudo correndo bem, graças a Deus. E bem, é isso que eu tinha para partilhar com vocês. O aborto espontâneo é um assunto muito delicado. Eu passei por isso, não é fácil. Foi logo quando aconteceu o aborto, durante logo as primeiras semanas eu fiquei muito mal mesmo, mas Deus foi tratando o meu coração e hoje eu consigo falar mais calma sobre esse assunto, mas foram momentos muito difíceis, não foi fácil passar pelos momentos que eu passei. Eu não tenho respostas para o que aconteceu, a única coisa que os médicos dizem é que foi a própria natureza mesmo, né? Porque o embrião não tinha se desenvolvido. A gente aprende a conviver com isso, né? E se você está passando por isso, saiba que você vai conseguir vencer. Agora está sendo difícil, você chore o que você tiver que chorar. Tem o seu momento. Eu particularmente preferi ficar quieta na minha, preferi ficar ali no meu momento sozinha. Mas já tem outras pessoas que precisam de apoio, né? Se você conhece alguém que está passando por isso, tenha cuidado com as suas palavras, veja se a pessoa quer conversar, se não quiser conversar também fique na sua. Se vocês quiserem mais algumas informações, eu vou deixar tudo o que eu disse que eu ia deixar linkado aqui embaixo. Quero deixar uma mensagem para você que está passando por isso, né? Ou já passou por isso. Sabe que você vai conseguir superar isso e no momento certo o seu positivo vai chegar. E eu vou também estar deixando aqui na caixa de informação um link de um doutor que fala mais ou menos sobre as estatísticas e também sobre essa questão do período de voltar a tentar engravidar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha, ajudado de alguma forma vocês. Era isso que eu tinha para partilhar. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe cada uma de vocês. Um grande beijo. Tchau!